Ei, professor particular, você consegue captar muitos alunos, consegue lotar a tua agenda, mas não consegue mantê-los tendo aula com frequência contigo? Se você respondeu sim, esse vídeo é para você. Não tem como a gente pensar numa estratégia super direcionada para a captação de alunos, que seja ótima, que seja efetiva, que a gente consiga lotar a agenda para trabalhar com aula particular, mas se esses alunos não conseguem ter aula contigo por muito tempo, se por algum motivo eles deixam de ter aula contigo, nós temos que ter uma estratégia para fidelizar esse aluno. E não tem como nós pensarmos em viver de aula particular, que é o que esse meu projeto aqui propõe, trabalhar somente com aula particular de modo profissional, onde a gente consegue ganhos aí de mais de 5 mil por mês. Se a gente tem que cada mês que passa correr atrás de novos alunos para lotar a agenda, para conseguir fechar essa renda aí no final do mês. A ideia mais coerente que nós temos é que com os alunos que já estão tendo aula com a gente consiga mantê-los por mais tempo, por um número maior de meses conosco. Porque essa é a ideia. Se o nosso trabalho é bom, se está sendo feita uma aula direcionada, uma aula personalizada para esse aluno vai querer continuar tendo aula por mais tempo com seu professor. Então eu digo sempre assim, de nada adianta um bom trabalho de divulgação, um bom trabalho de captação de alunos, lotar a agenda, tá ali com todos os horários ocupados, aqueles horários que você se propõe a ter no teu dia a dia, que você trabalha com aula particular. Se esses alunos têm aulas esporádicas contigo, se tem aulas individuais, aulas avulsas, aquelas aulas que eu chamo de descartáveis, aquelas aulas que não vão ter nenhum vínculo maior contigo, que é uma aula de véspera de prova, que é uma aula na véspera da entrega de um trabalho, ou só para recuperar uma matéria que ele não entendeu. Então, para que a gente consiga colocar em prática tudo que esse projeto aqui prevê, além de tudo, de uma boa divulgação, de uma boa captação, nós temos sim que manter a fidelização desse aluno. E a fidelização do aluno é algo muito importante, é algo que a gente tem que entender todo o processo para que a gente consiga ter esse resultado, que é um resultado positivo para todos os professores que trabalham com aula particular. Então, o que nós temos que pensar? A gente, em primeiro lugar, tem que empatizar com o aluno. O que significa isso? A gente tem que se colocar no lugar do aluno e o tempo inteiro tem que estar se perguntando: essa aula está sendo boa? Essa aula está cumprindo com o objetivo que ela tem, de tirar todas as dúvidas que o aluno tenha, de fazer com que ele queira aprender a matéria, de fazer com que ele vá para a escola com os olhos mais abertos, com a intenção de realmente estudar para aquela matéria que se trabalha com ele. E mais do que isso tudo, tá atingindo o objetivo que o aluno tem com relação às aulas particulares? Essas perguntas, gente, tem que se fazer o tempo inteiro, após cada aula. Além disso, qual que é a pergunta fundamental? Se você se coloca no lugar do aluno e se pergunta assim: será que eu quero ter aula semana que vem com esse professor de novo? Ele é tão chato, a aula é tão chata, a aula é maçante, ele não explica direito, que eu não tenho nem vontade de assistir a próxima aula. Então são coisas que nós temos que estar nos questionando o tempo inteiro, para que nós consigamos ter esse bom resultado, esse resultado efetivo, não só o resultado do aluno atingir seu objetivo com relação à aula particular, mas também o nosso próprio objetivo, que é viver e ter independência com a aula particular. Então, é um trabalho diário, é um trabalho de análise diária de cada aluno, imaginando que um aluno A é diferente de um aluno B. Para cada um deles você tem que preparar uma aula diferente, independente se for a mesma matéria.
Digamos que são 2 colegas que estejam na mesma sala, para cada um dos alunos tem que ser preparada uma aula diferente, uma aula personalizada. É claro que uma revisão da matéria pode ser a mesma, mas a partir das dúvidas daquele aluno, a gente consegue sim fazer uma aula personalizada, porque aí você vai entender o comportamento de cada aluno, como que ele se comporta com relação à tua aula, como que ele se comporta com relação às tarefas, à resolução de exercícios. Então tem que ser uma aula personalizada. Então quando nós falamos aqui em fidelização do aluno, tem todo um passo a passo que a gente tem que seguir. A gente tem que fazer essas revisões, esses questionamentos diários com cada aluno que nós temos. Então, algo que eu acho bem importante, que nós temos que sempre considerar, é a questão dessa aula personalizada. Tá? A estrutura de uma boa aula, ela é uma estrutura que eu diria assim, praticamente básica para todos, de uma aula particular. Né? Nós temos que contar com uma revisão breve de um conteúdo, junto com essa revisão, que pode ser de uns 20 minutos, nós perguntamos para o aluno quais são as dúvidas, porque aquele bom aluno sempre vem com dúvidas, né? Olha, não entendi isso, o que acontece aqui, eu não entendi a passagem daqui para cá, eu não entendi essa parte relacionada com esse conceito. Então, depois de uma boa revisão do conteúdo, que pode ser de uns 20 minutos, vem todos esses questionamentos do aluno com relação àquela matéria. E depois, na sequência, a gente pode trabalhar com a parte de exercícios, mais uma meia hora de exercícios. Lá no finalzinho, os últimos 5 minutos ou 10 minutos, novamente, ver se ele tem dúvidas específicas, propor algum tipo de tarefa relacionada com a aula particular para esse aluno. Então, essa é uma estrutura que eu julgo assim, é uma estrutura básica de aula particular. É a maneira que eu sempre trabalhei, de forma genérica, vamos dizer assim, com aulas particulares. É claro que para cada situação eu tinha que me adaptar. Se era um dia que tinha que fazer algum trabalho, era específico sobre aquilo, era uma outra maneira. Se é revisão para a prova, daí não dá para ter todo esse cuidado, já é uma coisa com maior número com uma maior quantidade de exercícios, com uma maior quantidade de conteúdos para revisar. É claro que a gente vai se adaptar conforme a situação, mas essa estrutura básica de uma aula vai ser sempre a mesma. E aí sim a gente vai ter que personalizar para cada aluno. Alguns alunos não dependem de uma revisão, eles querem só fazer exercícios. Se for esse o desejo desse aluno, olha, eu quero exercitar através de exercícios que eu aprendo, se for aula de matemática principalmente. Não tem muito conteúdo para rever, não tem uma revisão teórica com muitos conteúdos para ser lido, coisa assim. É mais resultado de exercício, tarefa, revisão e coisas assim. Então, faz uma aula direcionada para esse aluno. Se são matérias mais relacionadas com humanas, como geografia, história, até mesmo português, literatura, que tem uma grande parte de conceitos, né, de conteúdos para serem estudados, abordados, talvez essa parte da revisão tenha que ser maior. Mas o que eu quero colocar aqui, com tudo isso que eu estou falando? Toda essa estrutura de uma aula particular tem que ser feita de modo que a gente se coloque no lugar do aluno e imagine, está sendo bom para ele ver o conteúdo dessa forma? Esse é o primeiro passo para a fidelização de um aluno. Por quê? Porque se o aluno acha a tua aula chata, ele não vai continuar contigo. É simples assim. Ele vai achar, olha, já acho chata a matéria. Já acho chata a professora ou o professor da escola. Agora minha mãe contratou uma professora particular que também dá uma aula chata. Eu vou querer continuar seguindo a aula particular com essa professora? É claro que não. E mais ainda, que cada um dos professores particulares tem que pensar. Essas aulas custam caro para os pais. Não tem como um pai e uma mãe continuarem pagando uma aula que o aluno, o próprio filho ali, não está gostando. Né? Então, assim, a gente tem que se questionar isso o tempo inteiro. Então tem que ser uma aula leve, uma aula especial. Se quiser fazer uma brincadeirinha ou outra com o aluno, cada professor tem seu estilo, fazer um comentário aleatório ali. A gente sabe que isso ajuda a cativar o aluno.
tem que ser feito, tem que ter essa intimidade de saber tratar o aluno, de sentir se num dia ele está melhor, está mais animado, mais disposto, se num dia ele está mais chateado, se no outro dia ele está preocupado. Essas emoções todas fazem parte da vida das pessoas, em especial de alunos, crianças e adolescentes, que não sabem lidar com os sentimentos, que estão vindo aí carregados de tudo isso, né, que esses últimos 2 anos trouxeram como consequência. Nós temos que considerar tudo isso. Tá? Até algumas reportagens que eu li ultimamente abordaram isso. Não tem como evoluir num estudo sem afeto. Hoje em dia vai ser um diferencial para o aprendizado dos alunos. Ter essa questão do afeto, ter essa questão do acolhimento, ter essa questão de resgatar o carinho que às vezes foi perdido. Porque se a gente imaginar que os alunos passaram praticamente 2 anos dentro de casa, sem esse convívio social, sem saber tratar com o professor, vai ser difícil esse retorno, não só para as aulas presenciais dentro das escolas, mas para recuperar toda essa questão educacional que ficou perdida em todas as matérias, eu diria. Claro que algumas matérias mais que as outras, mas esse vínculo, esse afeto, esse cuidado tem que ser criado dentro dessa rotina professor particular-aluno. Porque o aluno vai querer continuar conversando contigo, tendo aula contigo, ele vai se sentir acolhido e não exigido e não cobrado, como muitos professores fazem. Eu já tive muitos amigos que não conseguiam manter alunos de aula particular. Era muito curioso, a gente acabava conversando sobre as situações que a gente vivia e eles relatavam assim, olha, eu consigo dar 1, 2 aulas para os alunos, depois eles não querem mais. Como era um trabalho informal, um trabalho de forma de bico, só para continuar ali, né, com aquele vínculo de aula particular, esporádico assim com o aluno, davam aula em véspera de prova, em véspera de trabalho, coisa assim, mas não conseguiam manter a rotina semanal de aula com o aluno. Eu acho que os professores às vezes acham que os alunos já vêm sabendo muita coisa, não tem aquela paciência de ensinar, aquele cuidado, aquele passo a passo que é importante ter. Quando um aluno vem para uma aula particular, o que tem que ficar subentendido é que ele tem muitas dúvidas. E que essas dúvidas, muitas vezes, gente, vai além daquele conteúdo do momento. São dúvidas que ficaram lá para trás. E isso já existia antes de nós termos passado por todo esse biênio perdido. Imagina agora, tá? São coisas que a gente tem que considerar. Então, vou dar um exemplo. Eu, como professora de matemática, que também sou, vivenciei demais isso aí, de alunos lá da 8ª série, não vou nem falar dos do ensino médio, vamos dizer da 8ª série, que vinham com dúvidas em cálculos relacionados com a equação de Bhaskara, por exemplo, fórmula de Bhaskara, tá? Não sabiam o básico, regra de sinal, mais com menos, menos com mais. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que voltar lá para um conteúdo de 6ª série, de 7ª série, fazer toda uma revisão de lá para trazer para a 8ª série. Mas tem professores que falam assim, olha, isso aqui você já tem que saber. Isso aqui você já tem que saber. Se você não sabe, você pega e faz uma revisão. Na próxima aula a gente vê como que você vai estar. Não tem essa paciência de ensinar para um aluno. E se eu contar uma coisa para vocês, talvez vocês não acreditem, isso se repete com alunos do ensino médio. E esse tipo de dúvida se repete com alunos da graduação, tá? Porque eu já tive muitos alunos, muitos. Talvez se tivesse que chutar um número, talvez mais de 100 alunos que eu atendi na graduação de engenharias, até alunos do próprio curso de matemática, para quem eu já dei aula, de alunos do curso de química que eu já dei aula, de alunos do curso de física que eu já dei aula. Eles tinham dúvidas do quê? De matemática básica. De matemática básica, de raiz quadrada, de potência, de regras de sinal, de fração, coisas que subentendem que lá na 6ª, 7ª, 8ª série já tá, todo mundo já aprendeu, né? E aí isso aí vai com uma bola de neve. Vão passando do jeito que dá, mas chega uma hora que tem que sentar e explicar. E eu nunca tive essa preguiça de explicar.
Talvez esse foi um diferencial que eu tive. Os alunos gostavam de mim, porque lá na graduação eu sentava com eles do lado da carteira ali, explicava o passo a passo, fração com potência, coisas assim difíceis dentro da nossa área de exatas, que tinha que ser explicado. E isso também faz parte de uma aula particular. Para quem quer trabalhar com isso, eu falo da minha área, mas isso é válido para a história, é válido para a geografia. Às vezes em história a pessoa não consegue entender toda a questão temporal, a evolução temporal da história, faz ali um resumo, uma maneira de um organograma para explicar o que veio antes, o que veio depois. Na geografia, a disposição, vamos dizer assim, dos rios dentro do país, coisa assim dos continentes e tal. Biologia, química, para todas as disciplinas a gente consegue fazer uma aplicação disso, buscar resumos de matérias anteriores que façam a diferença na vida desse aluno que está demandando daquela disciplina específica. São muitos conteúdos que acabam sendo usados novamente. Então, esse tipo de adaptação a gente tem que fazer para dar uma boa aula particular. Outra coisa que eu vejo como sendo muito importante. Nós, como professores particulares, não podemos fazer uma cobrança do aluno, porque ele já tem isso lá na escola. Ele já tem que ter prazo para estudo da disciplina, para entrega de trabalho, para resolução de prova, prova trimestral e assim por diante. É tudo um trabalho com a corda no pescoço, né? O pessoal ali tendo data e planejamento e tudo para ser alcançado. E aí vai ter uma aula particular e o professor diz lá, olha, eu vou te passar uma lista com 50 exercícios para você resolver. E não é essa a função do professor particular. Ele tem que mostrar para o aluno como estudar. Isso é o mais importante e coisa que eu sempre propus para os meus alunos. Como que tem que estudar? Como que você estuda matemática? Como que você estuda física? Como que você estuda geografia? Como que você estuda português? Mostrar para eles uma rotina diária fixa de estudo da matéria, para que eles sintam o ânimo e o desejo de cada dia estar estudando um pouquinho, para o dia que tiver a tua aula na próxima semana, eles estarem mais seguros do que eles estão vendo. E outra coisa, quando eu falo em cobrança, é uma cobrança assim, olha, você tem que estar com esse exercício resolvido para a semana que vem. Mas é claro que se ele tiver que optar por fazer o exercício da escola ou o exercício do professor particular, ele vai fazer o exercício da escola. Porque é o exercício da escola que ele tem prazo para entregar. Enquanto que o da aula particular ele não tem. Por isso que eu falo, a gente tem que saber lidar com os alunos. Porque senão a primeira coisa que eles vão abandonar, que eles vão querer largar, é a aula particular. Então mostrar para o aluno como estudar, como se organizar com os estudos, como criar essa motivação diária para estudar. Se a partir de um resumo, se a partir de dicas usando flashcards, anotações, colocar anotações em pontos específicos para estar lendo ali e lembrando do conteúdo, tá? E também o professor que trabalha com aula particular tem que saber que após cada aula tem que dar um feedback para os pais. O que significa isso? Pelo menos mandar um áudio curtinho, 15 segundos, 30 segundos, avisando ali para a mãe ou para o pai, para quem é que você tenha mais essa relação para falar do aluno. Olha, a aula hoje foi boa, eu consegui ver que o aluno ali conseguiu render muito, ele teve um aprendizado bom, conseguiu tirar as dúvidas, mas ficou com um pouco de dúvida em tal matéria. Se você puder pedir para ele estudar um pouquinho mais, que eu já solicitei, que ele estude um pouco mais essa disciplina para a semana que vem. Sabe? Qualquer coisa, em 30 segundos, talvez 1 minuto, ali vocês conseguem passar um feedback bom para os pais. E esse vínculo é muito importante. É uma coisa que eu sempre faço e faz a diferença. Por quê? Porque esse vínculo, essa fidelização também tem que ser com os pais. Porque se o aluno reclama do professor particular, o professor tá chato, a aula tá chata, os pais vão tirar o aluno da aula particular. Enquanto que se você vai diretamente dar esse feedback para os pais, esse retorno para os pais, a hora que o aluno for reclamar, o pai já está sabendo, olha, o professor me passou, você não está indo muito bem nesse conteúdo, então tem que melhorar. Ele está puxando para que você se saia bem na tua prova lá do dia tal da escola. Então, isso faz a diferença. O que a gente tem que pensar, pessoal, que toda essa questão é um passo a passo e tem que ser um plano que vocês têm que colocar em prática, tá? E quando eu propus
para os meus alunos, e quando eu coloquei aqui num vídeo que eu já coloquei aqui no canal, sobre a questão dos pacotes de aula, pacotes mensais, iniciando com pacotes mensais, passando para pacotes trimestrais, talvez pacotes semestrais, a importância disso também é a fidelização do aluno. Porque se você consegue fazer um mês de aula com ele e ver que é um aluno que, assim, vale a pena trabalhar com ele mais tempo, que ele demanda de mais cuidado, de mais atenção, de um tempo maior de estudo, esses pacotes de 3 meses, de 6 meses, ajudam também com essa fidelização. Então vocês vejam que tem também essa questão, que os pacotes fazem com que os alunos fiquem mais tempo tendo aulas com vocês. E esse respaldo que a gente dá é muito importante e faz a diferença na hora dele se manter com aulas, né, continuadas contigo. Outra coisa, nós sabemos que para atender bem um aluno é importante ter uma flexibilização de horários para tirar dúvidas. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre liberei para os alunos. Olha, tendo dúvida, me manda uma mensagem lá no WhatsApp com a tua dúvida. Se puder, me manda uma foto do que você não entendeu, que tão logo eu consiga responder, eu te respondo. Eu sei que tem casos de professores que dizem assim: o horário de dúvida é o horário de aula. Se você tem dúvida, você vai esperar a próxima aula e aí a gente trabalha em cima da tua dúvida. O que eu não acho correto, porque se a gente assume esse aluno e quer ter um bom resultado com ele, é importante se colocar à disposição para, caso haja dúvida, respondê-la o mais breve possível. Porque às vezes essa própria dúvida acaba trancando outros exercícios. Então, quanto antes você tirar essa dúvida do aluno, mais fácil ele vai conseguir render com o estudo. Mas também tem que deixar claro, pessoal, que essa questão de tirar dúvidas fora do horário de aula está muito relacionada com o tipo de pacote que está ali fechando com o teu aluno. Claro que se são pacotes de aula mensal, trimestral ou semestral, você se coloca à disposição ali para tirar dúvidas em horários alternativos, como um bônus dentro desse pacote. Agora, se você trabalha com uma aula avulsa, com uma aula individual, e o aluno está ali em véspera de uma prova, fez uma aula com você ali, fez, vamos dizer, 1 hora de aula em véspera de prova, com um monte de matéria, e aí, quando você vai pegar lá teu celular para olhar, tem 20 mensagens de WhatsApp para você responder. Professora, não entendi isso. Já pensaram? Isso fica super inconveniente. Então, a minha sugestão é que você não disponibilize dúvidas por WhatsApp para alunos que têm aulas avulsas. Tá? Isso é uma questão, claro, de cada um. Essa é a minha opinião, porque senão você vai se sobrecarregar respondendo esse aluno, enquanto que você também vai estar ali demandando disso aí, vai demandar teu tempo. Tá? Então, sugestão: alunos com aula individual, com aula avulsa, que são esses alunos, né, que a gente sabe que só te procuram na hora do desespero, com véspera de prova, véspera de trabalho, esse tipo de aluno fica muito mais complexo tirar dúvida através de WhatsApp, por exemplo. Então, tenta pontuar isso aí. Agora, se é teu aluno com frequência, que se faz aula toda semana, do nada ali surgiu dúvidas, tira a dúvida dele de maneira bem tranquila ali, porque isso faz parte desse bônus que você pode oferecer já na hora que você tem a reunião lá com os pais, que você oferece o teu pacote e todo o método de trabalho, certo? Já aconteceu comigo de ter aluno que faz 1 hora de aula. Eu sempre digo assim para os pais: olha, se é véspera de prova, pelo menos 2 horas. A matéria é grande, é uma quantidade enorme de matéria. A gente não consegue fazer uma boa revisão em 1 hora. Quase que um milagre ali, né, que o professor tem que fazer. Se matar em 1 hora. E aí o aluno vai lá, já aconteceu de eu receber mensagem 11 da noite. O cara tem a prova no outro dia de manhã. Então, esse tipo de coisa não dá. Eu acho que tem que pontuar muito bem isso aí já no início, tá? Para que você não tenha que depois se indispor com esse tipo de situação. Então, tudo isso faz parte desse cuidado que a gente tem que ter com os alunos para que consiga essa fidelização. Tratar com carinho, tratar com educação, ajudar nessas dificuldades, para o aluno se sentir acolhido, para o aluno se sentir bem tratado por esse professor. Tudo isso faz a diferença na hora dele continuar tendo aulas com você. Isso é bem importante. Eu sei também que muitos professores têm material extra.
Material extra para trabalho. Alguns têm apostila, alguns têm tópicos específicos prontos, envio para o aluno para resolver durante a aula particular. Isso tudo também eu acho muito válido. Os professores que são bem organizados, tem uns que têm até um mini curso já montado. Tudo isso é muito válido. Então, a minha dica é, quando os professores trabalharem dessa forma, já tem que colocar para os pais do aluno, para o próprio aluno, desde o início, que esse é o método de trabalho. Porque se vai, por exemplo, tirando as dúvidas, resolvendo exercícios relacionados somente com a escola, mas do nada ali o professor coloca ali, olha, a partir de agora a gente vai ver essa minha apostila aqui, com esses exercícios que eu trago. Talvez isso não seja o que o aluno quer. Então já aconteceu casos também de professores que eu conheço que trabalharam desse tipo e perderam os alunos. Porque os alunos falaram, não é isso que eu quero. Eu quero pegar a matéria da escola e revisar. E fazer mais exercícios de dentro dos livros que eu tenho da escola, de dentro das apostilas que eu tenho da escola, porque é aquilo ali que a professora vai cobrar. E aí vem um professor particular com material extra, com uma apostila às vezes com mais de 100 páginas, e quer que o aluno resolva aquilo. Vocês já pensaram que isso pode ser um mau negócio? Não sei até que ponto ajuda. Claro que se o aluno está lá em época de vestibular, em época de fazer ENEM, quanto mais exercício melhor, mas aí tá só para isso. Agora, se são das outras séries que não demandam tanto esforço, que a gente sabe que tem que vir aos poucos, talvez isso não seja um bom negócio. Isso acaba espantando um pouco o aluno e criando essa dificuldade do aprendizado, essa preguiça que pode acabar acontecendo ali ao longo das aulas, essa canseira e até mesmo o repúdio pelo professor. Fala assim, não pai, eu não quero mais esse professor, ele está fazendo eu resolver um monte de exercício. Por isso eu volto a falar, a importância de se colocar no lugar do aluno. O que será que ele está sentindo? O que será que ele espera da minha aula? Será que isso está sendo bom para ele? Então, o tempo inteiro a gente tem que estar se questionando. E outro erro é pensar que um aluno deixa de ter aula contigo porque o preço da tua aula é caro, tá? A partir do momento que um aluno não quer mais ter aula com você, a grande chance dele não querer mais aula com você não tem nada a ver com o preço. Porque às vezes o aluno nem sabe qual é o valor da tua aula, porque esse negócio é feito direto com os pais. Então isso é uma coisa que você não tem que se preocupar. Por isso eu falo mais uma vez, é importante fazer toda aquela negociação, aquela reunião inicial, mostrar a questão dos pacotes de aula, da tua precificação, da tua metodologia de ensino, para que não fique dúvida com isso. Mas eu sei que tem gente que pensa, olha, ele não está seguindo com aulas comigo porque minha hora a aula está muito cara. Os alunos nem sabem disso, tá? Então tem que pensar assim, é claro que também a gente tem que considerar. Se uma família ali se aperta financeiramente, eles vão tirando os supérfluos, e a aula particular é supérflua. Considerando que a maior parte dos alunos que nós temos são alunos de escola particular, o pai e a mãe já estão pagando ali um colégio caro, que esperava que todas as dúvidas tivessem sido tiradas dentro da escola. Se apertar financeiramente, é claro que eles não vão dar sequência nas aulas particulares, e a gente tem que saber disso. Por isso que tem que ter uma estratégia, uma organização, alunos em fila de espera, porque tão logo um não consiga mais renovar o contrato, você já tem que pegar um outro que está lá esperando. E por isso que toda essa prática que a gente trabalha desde o início, de divulgação, de captação e depois dessa fidelização tem que ser bem feita. É tudo uma ordem que nós precisamos seguir. Então faz a diferença essa organização e essa estratégia para que você consiga se manter sempre com alunos ativos. E mais ainda, para finalizar, o que eu acho bem importante também mostrar para os pais. Muitas vezes eu já apliquei esse tipo de proposta para os pais e deu muito certo. Várias vezes, vários alunos que eu tive, de eu conseguir não só atender ali a demanda do que a escola propunha, de estar lado a lado com o professor da escola, da matéria estar em dia, do aluno estar aprendendo tudo aquilo, mas também já iniciar com conteúdos que seriam conteúdos futuros. Você já adianta um conteúdo para o teu aluno. Por que isso é muito bom? Porque quando o aluno for ver isso aí na sala de aula, ele já vai estar sabendo. Ele já vai tranquilo, ele já vai assistir a aula do professor lá prestando muito mais atenção. Quando ele vier para casa com as tarefas, já vai conseguir resolver. E se ele vier para a tua aula com alguma dúvida, você já vai poder responder de maneira bem direcionada. Então, isso é muito legal também. Se você consegue não só então alcançar essas matérias que são vistas na escola, mas também já adiantar o conteúdo, melhor ainda. E aí vem
a grande sacada. Qual que é a grande sacada? É vocês fazerem uma proposta para os pais de um estudo durante as férias, que a gente sabe que é preciso manter aluno durante as férias, para quem trabalha e vive de aula particular e tem essa intenção de viver com ganhos acima de 5 mil por mês. Então você já faz uma proposta prévia para os pais. Olha, quem sabe nós vamos ter aula durante as férias, vamos esperar passar Natal, Ano Novo, dar um descanso também para o aluno, né? Tem que dar um descanso também para que ele consiga se animar e iniciar o ano bem. Mas já propõe ali um trabalho de férias, 1 horinha por semana, uma revisão prévia, adiantar um conteúdo que vai ser visto na próxima série. E aí faz aquela baita proposta para os pais. Olha, se você fechar comigo, já é aluno teu, você já conhece o aluno, sabe que o pai gosta de ti, sabe que o aluno gosta de ti, sabe que eles gostam, que eles têm o desejo de seguir contigo, porque você, professor, dá uma boa aula, porque você merece esse reconhecimento e porque tua aula é escassa, porque eu sei que os teus horários estão lotados. Então já garante para esses pais 12 meses, um pacote de 12 meses ali para o próximo ano. Esse é o diferencial para fidelização, tá? Então, se vocês aplicarem tudo isso que eu tô passando aqui, de alguma maneira der certo, me deixa um feedback aqui nos meus canais, porque vai ser muito legal eu ter esse retorno de vocês também, saber que todas essas dicas que eu tô passando estão fazendo diferença, porque é preciso aplicar isso aqui e ver que realmente dá resultado. E quando vocês retornam para mim falando que é possível, eu já tive alguns retornos, tá sendo bem legal, tô conversando com alguns professores já ali por direct, por messenger, e essa troca, esse aprendizado faz com que eu consiga criar esses vídeos aqui bem direcionados para as dúvidas de vocês, tá? Então quem conseguir aplicar isso aqui e que queira me dar um retorno, pode me chamar ali em inbox, caso vocês não queiram comentar ali direto nos comentários, me falem, porque faz a diferença, tá? Porque aí eu consigo também preparar mais coisas lá pra frente, certo? Então vamos lembrar, fidelização está relacionado com boa aula, feedback para os pais, não fazer muita cobrança do aluno, tratar o aluno ali com carinho, com atenção, com afeto, empatizar em todo o tempo, tá se colocando ao lado ali do aluno, no lugar dele, vendo se ele está feliz com a tua aula. Mais para frente, pacotes futuros de aula para o próximo ano, já mostrar os teus resultados, olha, tá dando certo, tá dando resultado, tá sendo bem aproveitado cada momento que nós temos a nossa aula. E se possível também, isso é muito legal, tá? Pedir para os pais colocarem por escrito numa mensagem ali do WhatsApp para vocês. Você pergunta assim, olha mãe, eu gostaria de saber qual a tua opinião, o que você tá achando, o que teu filho tá achando da minha aula, se você puder me dar um retorno. Por quê? Porque esse retorno positivo que vocês têm também com os pais pode ser usado como prova para outros pais que vão contratar o teu trabalho. Olha aqui, olha o feedback que eu tenho também dos pais para com a minha aula. São bons resultados. Eu alcancei bons resultados. Os alunos atingiram o objetivo. Não só aprenderam, como tiraram notas boas e como aprenderam a estudar para a matéria e como vão contratar meu serviço para as férias. É muito legal trabalhar com os alunos nas férias e isso é um retorno super positivo que vocês podem ter. Então tentem aplicar essas técnicas. Não se preocupem com o preço de aula, não é o preço de aula que faz com que os alunos não mantenham fidelização com você. E é sim cada ponto desses que eu abordei aqui durante esse vídeo. Então se você gostou, deixa teu comentário. Tenta compartilhar com mais professores que passem por situações como essa. Porque a ideia agora vai ser a gente distribuir esse conteúdo para o maior número de professores possível, para que a gente consiga fazer então essa corrente do bem, distribuindo boas ideias, trocando informações, trocando também essas ideias. É claro que as sugestões são sempre bem-vindas, então logo vocês tenham resultado, passem para mim, tá certo? Muito obrigada então e até o próximo!